Bom, nessa primeira videoaula de derivadas eu vou explicar para vocês a definição formal de derivadas. Na sequência eu vou fazer um vídeo explicando como usar essa definição formal. Como você pode usar a definição formal para encontrar regras de derivação e para encontrar derivadas por definição, que é nada mais ou menos que uma aplicação direta de limites. Então, iniciando nosso conteúdo de derivadas, nada mais interessante que começar pela definição de derivada. Vamos pensar a definição de derivada formal. Então, seja f uma função. Então, o que é uma função? Então, você pode pensar numa função como sendo, entre aspas, uma máquina, tá? No qual, no seu domínio, está todo o que vai ser jogado dentro dessa máquina. É claro que existem algumas regras específicas para que você trabalhe com essa máquina. E do outro lado dessa máquina, da função, vai sair os valores que são os valores de imagem. Esses valores de imagem saem dentro do conjunto maior, que a gente chama de conjunto contra domínio. Mas uma aula específica sobre isso já foi lançada anteriormente no nosso canal de videoaulas. Você pode voltar lá e dar uma olhada. Então, isso aqui é uma parte simples de como seria uma função. Então, a função nada mais é do que uma máquina, em que de um lado você entra com valores e o resultado, após passar essa máquina, são outros valores que estão saindo na imagem, mas essa imagem está no conjunto maior que a gente chama de contradomínio. Tá? Aqui a gente fala que f é uma função e p é um ponto de seu domínio, mas o que é um ponto de domínio na função? Quer dizer que é um ponto em que a função trabalha corretamente. Então, pensa no seguinte, você tem um exemplo bem simples de uma máquina de carne moída. Então, quer dizer que de um lado você tem que jogar carne em blocos, cortados nos pedaços corretos, e você vai mexer essa manivela. Conforme você vai mexendo essa manivela, do outro lado vai saindo a carne moída. Mas é lógico, ela funciona com carne moída. Se você jogar pedra lá, a máquina não vai funcionar. Pelo contrário, você vai quebrar. Então, quer dizer, os valores que essa máquina funciona são chamados de domínio. No caso de uma máquina de carne moída, o domínio seria carne. Mas no nosso caso aqui são números. Porque a nossa máquina trabalha com números. Então pode ser os números reais, apenas os reais positivos e assim por diante. Depende muito de qual é a máquina, de qual é a função que você vai trabalhar. Essa que é a diferença de você saber trabalhar com funções. Saber, primeira coisa de uma função, sempre saiba o domínio dela. Segunda coisa, sempre saiba os valores de imagem dela e em qual conjunto esses valores de imagem vão estar contidos, porque esse é o contradomínio. Se você souber isso, você sabe trabalhar com funções. Desde que as funções funcionem a partir de dadas regras, que, como eu disse, já foi discutido anteriormente em outra videoaula. Então aqui, seja f uma função, p um ponto do seu domínio, quer dizer que é um ponto que trabalha bem. Então, o limite, que é o limite de x tendendo a p, da f de x menos f de p sobre x menos p, quando existe e for finito, quer dizer, o limite tem que existir. O que é o limite existir? Quer dizer que ele tem que ter como saída um valor real. Por isso que ele é finito. Qual valor de saída pode ser? Pode ser o valor 5, pode ser uma função. Você pode derivar uma função e ter como resultado ter uma outra função. Isso não ocorre no ponto P, porque no ponto P você está pegando um ponto específico. Então, o resultado final sempre vai ser um número. A derivada do ponto P sempre é um número. Tá? É claro, aqui a gente está trabalhando com os números reais. Então, a entrada é um número real, a saída vai ser um número real. Isso nem sempre é verdadeiro, porque você pode trabalhar com números complexos, no qual a entrada é um número complexo, a saída é um número real, ou a entrada é um número real, a saída é um complexo, e assim por diante. Você pode ter esses casos assim também, mas aqui a gente está trabalhando apenas com números reais. Então quer dizer que a saída tem que ser um número real. Denomine-se derivada de f no ponto, quer dizer que você está falando, ó, esse cara é a derivada no ponto, eu estou definindo isso. Indique-se f' de p por essa derivada. Assim, o que acontece? A derivada no ponto P, que é o limite de x tendendo a P, de f de x menos f de P sobre x menos P, é dita ser a derivada da função no ponto P. Se esse limite existir, a gente fala que a função é derivável no ponto P.
É claro que existem alguns outros pré-requisitos para a diferenciabilidade. Não basta apenas esse limite existir, a função deve ser contínua antes. Tá? E a continuidade já foi discutido no vídeo anterior. Então, quer dizer, para uma função ser contínua, o que precisa? Precisa que o limite da função no ponto específico seja igual ao valor da função no ponto. Se isso ocorre, a tua função é contínua. Se a tua função ela é contínua, então ela pode ser diferenciável. Se esse limite existir, então quer dizer que além da função contínua, ela é diferenciável. Então quer dizer assim, toda função contínua é diferenciável? Resposta: não. Nem toda função contínua é diferenciável. Para frente eu vou dar exemplos sobre isso, vou discutir um tópico específico sobre isso. Mas toda função diferenciável é contínua? Sim. Toda função que é derivável ou diferenciável é contínua. Tá? Bom, então agora a gente pode começar a analisar a derivada do ponto de vista geométrico, né? Então, a definição formal, ela é sempre necessária porque aquilo é a definição de derivada. Eu estou falando, aquele objeto matemático é a derivada. Agora, a gente pode tentar entender isso geometricamente. E para entender geometricamente como funciona a derivada, eu estou propondo aqui um gráfico de uma função qualquer. Tá? Note que essa função aqui na região que eu estou tomando, que é essa regiãozinha aqui, ela é contínua. Então, como eu falei, toda função contínua é diferenciável? Não. Nem toda função contínua é diferenciável. Mas toda função diferenciável é contínua. Sempre lembrando disso. Note que na construção de gráfico aqui, sempre tenta deixar os eixos perpendiculares. Aqui eu fiz o melhor possível que eu conseguia. Não sou um expert ainda nesse programinha aqui. Espero que com o tempo consiga melhorar isso. Coloca nome nos eixos, né? Eixo X e eixo Y. Gráfico sem eixo não é gráfico, pessoal. Então, primeira coisa, eixo e nome nos eixos. Tem que colocar. Fiz uma dada curva aqui. Eu sei que essa curva é contínua porque ela não tem quebras, ela não tem descontinuidade, né? Então pode ser diferenciável. Agora, geometricamente, o que é uma derivada? Então, vamos lembrar a definição de derivada. A definição de derivada é que f' no ponto P é o limite de x tendendo a P, f de x menos f no ponto P sobre x menos P. Isso é a definição de derivada. Se você fizer um comparativo dessa parte aqui apenas, olha só, com a equação de uma reta, vocês já viram lá no ensino médio, vocês vão ver que a equação da reta era assim, né? Era f de x menos f no ponto P sobre x menos P, que era a tangente do ângulo alfa. Lembra lá do coeficiente angular de uma reta? Então você pode fazer um gráficozinho lá no canto, lá, né? E lembrar, aqui o eixo x, o eixo y, né? Tem uma reta, você quer saber o coeficiente angular dessa reta. Então você vai pegar o ponto inicial, ponto final, você vai encontrar quem? Delta y, delta x. Você sabe que a tangente desse ângulo alfa é delta y sobre delta x. É exatamente isso que eu acabei de escrever aqui, ó. Mas não é coincidência que esse cara aqui, ó, seja igual a esse cara. Não é coincidência. A diferença toda aqui é esse limite de x tendendo a P. Então quer dizer que você está pegando para um valor muito pequeno. Está pegando nas proximidades desse ponto P. O quão próximo quanto possível. Tá? Então pode ser infinitamente próximo. Ou, nesse caso, como a função contínua, pode ser o próprio ponto P nesse caso. Tá? Bom, agora qual o significado da derivada? Então pense o seguinte, eu tenho um ponto, tenho uma curva. Então a essa curva aqui eu vou fazer uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que tangencia o ponto P em questão. Tangencia. Então lembre-se lá, você está com o teu carro, você entra numa curva, teu carro tem uma tendência a sair reto na curva. Essa reta imaginária que você sairia na curva, se você soltar o volante, chama-se reta tangente à curva. Mesma coisa aqui, né? Então você tem uma reta tangente a esse ponto na curva. Então, agora a gente quer saber assim, qual que é a inclinação dessa reta tangente a esse ponto na curva? Então, essa é uma boa pergunta, né? Qual que é essa inclinação?
Então, se você for ver aqui, o que você vai ter? Você vai ter que a tangente desse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa aqui, que é dessa reta, vai ser o quê? Como isso aqui é muito pequeno, vai ser o limite de x tendendo a p de ΔY sobre ΔX. Ok? Bom, então, dando continuidade, isso aqui vai ser o limite de x tendendo a p, mas quem que é ΔY? É f de x menos a f no ponto P, e ΔX é x menos p. Opa, mas chegou exatamente na definição derivada. Sim. Então, a tangente desse ângulo alfa nada mais é do que a derivada no ponto. Então, o que é a derivada no ponto? A derivada no ponto me dá a inclinação da reta tangente a um dado ponto na curva. Geometricamente é isso o significado da derivada. Então, sempre que você está derivando uma função, você está tentando encontrar a inclinação da reta tangente àquele ponto específico na curva que você quer. Tá? Para que serve isso? Isso serve, no geral, para você encontrar taxas de variação. Então, por exemplo, um exemplo muito usado é o da velocidade. Então, a velocidade nada mais é do que uma taxa de variação. Porque a velocidade de um veículo, o que é a velocidade do veículo? Então, velocidade vai ser o quê? É ΔX por ΔT. Isso é velocidade média, né? Então, vamos lá, velocidade média desse aqui. Mas qual que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea é o limite de t tendendo a zero, de ΔT, desculpa, ΔT tendendo a zero, de ΔX por ΔT. Isso vai ser o limite de ΔT tendendo a zero. Mas quem que é ΔT? ΔX é x menos x0. ΔT é t menos t0. Tá? Então, para ΔT tender a zero, eu quero que ΔT seja igual a zero, então eu vou ter que t menos t0 igual a zero, então eu vou ter que t igual a t0. Então, quer dizer que isso aqui vai ser o limite de t tendendo a t0 de t. Mas, então, quer dizer que a velocidade instantânea nada mais é do que o quê? Que a derivada em t0. Então, a velocidade é nada mais que uma taxa de variação. Então, esse é um primeiro exemplo aí que você pode encontrar, que você já deve ter utilizado no teu curso de física até. O professor de física já deve ter introduzido isso de uma maneira bem breve para vocês. Então, quer dizer que a velocidade instantânea nada mais é o quê? É dx dt. Isso é velocidade instantânea. Ok? Então, na sequência, a gente vai fazer algumas derivadas por definição.